E vem conferir o que você tem que ficar de olho no segundo semestre de 2023. E um vídeo que eu já fiz algumas vezes aqui no canal é o que você tem que ficar de olho de acordo com o semestre. E como que esse vídeo funciona? Sempre que começa o mês de janeiro, ou quando começa o mês de julho, a gente chega na primeira ou segunda metade do ano. E aí eu trago uma lista dos principais lançamentos que vão lançar no ano, que chamaram minha atenção e que eu acho que vale a pena você ficar de olho, para talvez ver no cinema, ou talvez marcar na sua agenda e talvez ir ver depois. Então, se o seu filme não está aqui, não é nem porque eu não conheço ele. Pode ser que seja uma continuação que ele não chamou minha atenção, ou pode ser um filme que de modo geral eu já vi os primeiros filmes, não gostei e não acho que vale a pena você ver no cinema ou depois. Então aqui é uma lista de filmes que por algum motivo, ou pela sinopse, ou pelo elenco, ou por ser uma franquia que eu gosto bastante, eu acho que vale a sua atenção. Vale destacar que já que o filme se trata de 6 meses, com toda certeza algum desses filmes ou vão ser adiados ou não vão sair na data planejada. Então isso também vale destacar. No começo, julho, agosto, setembro, normalmente se mantém os mesmos filmes, mas quando chegar lá para dezembro, a tendência é que alguns filmes não se mantenham a data. E tem alguns filmes que nem estão agendados para agora, surgem de surpresa, e aí eu também não coloquei na lista por causa disso, porque nesse momento eles não têm nenhuma data programada para lançar. Deixando isso claro, vamos à lista de quais filmes você tem que ficar de olho no segundo semestre de 2023. E começamos com o mês de julho com o filme Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1. Filme que chega nos cinemas no dia 8/7. E eu sou muito fã da franquia Missão Impossível e eu fico muito impressionado de como essa é uma franquia que se reinventou no cinema. Se você pegar os primeiros filmes, eles fizeram um sucesso, o primeiro fez muito sucesso, aí depois o segundo caiu um pouco de qualidade e a franquia foi seguindo. Só que se você for ver, na primeira parte da franquia, ele tinha um estilo de filme. Quando lançou o filme Missão Impossível, Protocolo Fantasma, a franquia se reinventou na forma de contar a história e se reinventou também na forma de fazer as cenas de ação. E aí o filme ganhou um novo gás, a franquia ganhou um novo gás, e a partir daí ela ganhou um filme melhor que o outro. E é uma franquia que eu gosto bastante, pelos personagens, pela história e pela ação. E eu acho que já é uma franquia clássica, é uma franquia que quando você pensa em filme de ação, você pensa em Missão Impossível. O último Missão Impossível que eu assisti foi no cinema e foi uma experiência que eu não me arrependo, com ótimas sequências de ação e com o Tom Cruise agora nessa fase de querer fazer as suas próprias cenas de ação, deixa o filme mais real, mais incrível e você quer saber o que ele vai entregar no próximo filme. Então com certeza, Missão Impossível pra mim é um filme que vale a pena ser visto no cinema. E agora, os dois próximos filmes de julho lançam no mesmo dia, dia 20/7. E o primeiro filme seria Oppenheim. Filme esse que tem uma história super interessante e que chama muito minha atenção. A história do cara que criou a bomba atômica. E isso já chama muito minha atenção porque eu gosto de estilo de filme como esse. Filme que vai contar uma história real de uma pessoa real que mudou de alguma forma o curso da história a partir dele. Só isso já chamaria minha atenção. Aí quando você procura o elenco, de Robert Downey Jr. a outros atores, já chama mais minha atenção ainda, um elenco estrelado. E quem tá por trás da direção também chama muito minha atenção, que seria o Christopher Nolan. Christopher Nolan que é o diretor que divide muito opiniões. Tem gente que adora ele, tem gente que odeia os seus filmes. Eu sou o cara que eu gosto muito dos filmes, apesar de ver muitos problemas neles. Oppenheim, por ter todos esses requisitos, chama a minha atenção. Chama a minha atenção para saber como que o diretor vai contar essa história, como que ele vai abordar essa história no estilo dele. Então, só de ter esse diretor com uma história real, com um elenco, não tem como não chamar minha atenção e não querer ver esse filme no cinema. E no mesmo dia, como eu falei, dia 20/7, lança outro filme que também eu tô curioso para saber, que é o filme da Barbie. O filme da Barbie, normalmente, ele não chamaria minha atenção só por ser um filme da Barbie, mas quem tá por trás do filme chama minha atenção. Começando pelo elenco, Margot Robbie, Ryan Gosling e um elenco também muito estrelado. Mas não é só por eles. A diretora eu gosto muito. Eu adoro a Greta Gerwig. Eu acho que todos os filmes dela, ela tenta trazer uma mensagem ou algum recado muito importante. Desde Lady Bird, passando por Adoráveis Mulheres. É uma diretora que eu gosto bastante, gosto do estilo dos seus filmes, gosto da abordagem e como que ela não faz um filme só por ser um filme, por ter uma mensagem forte por trás. Então eu acredito que em Barbie não vai ser diferente. Ela não vai fazer só uma aventura da Barbie, ela não vai fazer só algo genérico, ela vai querer trazer uma mensagem, vai querer ir além da Barbie. Inclusive, eu acredito que muita gente que foi assistir esse filme
filme, esperando só um filme genérico da Barbie, ou só uma historinha padrão, vai se decepcionar, porque eu acho que ela vai trazer muito mais do que isso. Então por isso que eu coloco ele nessa lista, pela diretora e pelo potencial que ela pode trazer para esse filme. E o último filme que eu trago pro mês de julho é um filme que chega nos cinemas no dia 27/7, e o filme chama Mansão Mal-Assombradas. E se você já nasceu no começo dos anos 2000, com certeza você foi marcado pelo filme Mansão Mal-Assombrada, que tinha protagonista o Ed Murphy. E sim, é um reboot daquele filme, é um remake daquele filme. Filme esse que é baseado nos parques da Disney, e que eu acho super interessante. Eu não acho a premissa super interessante. O que me chama atenção é que quando eu cresci, eu me divertia muito com Mansão Mal-Assombrada. Faz tempo que eu não vejo, o filme pode ter piorado ao longo do tempo, mas eu gostava muito da temática, da ideia e do filme. E por isso esse filme chamou minha atenção. Menos pela premissa, mas mais por ter um elenco estrelado e também, principalmente, por ser um filme que fez parte da minha vida quando eu era menor, e quero saber como que vai ficar esse remake, como que eles vão trabalhar essa Mansão Mal-Assombrada de uma forma diferente, mais para a parte da atualidade. E começamos o mês de agosto com o filme Mega Tubarão 2. Filme esse que chega nos cinemas no dia 3/8. E eu não gosto do primeiro Mega Tubarão, mas eu adoro essa temática de filme de animais atacando praticamente humanos, essa briga do homem versus a natureza. Eu gosto bastante dessa ideia. Então, apesar de eu não esperar que seja o melhor filme do mundo, se só um filme divertido de ação, eu acho que é legal a ideia. Eu falei, eu não gostei do primeiro filme, mas a ideia sempre chama minha atenção. E sempre que tiver esse estilo de filme, desde Mega Tubarão, passando por Anaconda, Pânico no Lago, esse tipo de filme de animais gigantes, animais que tentam destruir o humano, chama minha atenção. Eu acho sempre divertido, apesar de eu não esperar uma grande qualidade, e por isso que eu coloco ele nessa lista. E os próximos dois filmes chegam no cinema na mesma data, no dia 10/8. E o primeiro filme seria Gran Turismo. Eu coloco Gran Turismo nessa lista porque é um filme de videogame, mas eu acho que ele é um filme de videogame mais fácil de se trabalhar. Ultimamente, estamos recebendo bons filmes baseados em games, como, por exemplo, o filme do Sonic, o filme do Mario. Claro, a gente tem filmes de games que ainda são muito ruins, como os filmes e as séries que saíram recentemente do Resident Evil, mas eu coloco uma esperança, e Gran Turismo é um filme mais fácil de se trabalhar. Se você trabalhar bem a parte dramática, a parte dos personagens, a parte do corrida pode ser bem feita e entregar um bom filme de ação, um bom filme envolvendo personagens, e aí Gran Turismo pode ter um bom filme, uma boa adaptação para games. Inclusive, tem potencial até para uma nova franquia de carros no cinema. E o outro filme seria Asteroid City, filme feito pelo Wes Anderson. Bom, eu adoro o Wes Anderson, eu acho ele um excelente diretor, eu acho que ele é um diretor que é um daqueles grandes diretores que eu gosto de acompanhar seu trabalho. Também tem um elenco estrelado, como ele sempre traz, e a história tem um potencial gigantesco, como ele vai trabalhar a cidade, como ele vai trabalhar aquela situação, e eu acho que ele tem um potencial para entregar um ótimo filme, e por isso que ele também entra nessa lista. E o próximo filme que entra nessa lista chega nos cinemas no dia 17/8, filme esse que é o primeiro filme de super-herói da lista, que é o filme Besouro Azul. O trailer dele chamou muito minha atenção. Eu admito que o design do vilão que saiu depois eu achei bem estranho, mas o filme ele parece aquele filme divertido e gostoso de se assistir, com uma aventura simples, nada de outro mundo, mas divertido de se assistir. Eu gosto do personagem, eu gosto do Cholo, que é o cara que vai fazer o protagonista dele, gosto dele no Cobra Kai, e eu acho que ele aqui pode entregar um bom personagem, que de novo, não vai ser aquele filme que vai revolucionar os filmes de super-herói, os filmes de ação, mas pelo trailer parece ser uma boa aventura, uma aventura legal, gostosa de se assistir, divertida, e que começa uma nova fase para descer. Então pra mim é um personagem que eu gosto dos quadrinhos, vejo um potencial no cinema, potencial para filmes futuros e participações especiais em outros personagens, como um filme do Gladiador Dourado, e por isso que eu estou ansioso, porque ele é um filme que ele tem um potencial, e o trailer parece ser um filme bem divertido, até num clima até mais leve do que outros filmes que a gente está vendo. Não vai ser aquele filme memorável, como eu falei, mas com um clima muito divertido, de um personagem que tem um potencial gigantesco. E o último filme do mês de agosto, que também lança no último dia de agosto, é o filme Tartarugas Ninja, Caos Mutante. Eu gosto de Tartarugas Ninja, fez parte da minha infância pelos desenhos e até por alguns games que saíram. Eu gosto dos personagens e eu acho que eles têm um potencial gigantesco de realmente trazer novos filmes, tanto em animação como em live action. Eu gosto dos personagens, gosto do universo, acho que deveriam ser mais utilizados e mais reconhecidos. E é uma animação para maiores de 18, então vai ter uma liberdade maior para brincar com os personagens como quiser. Então por isso eu crio também uma expectativa alta, porque eu gosto dos personagens. É uma animação que pelo trailer parece estar muito bonito, então eu também vou querer conferir. Esse é aquele filme que talvez eu não veja no cinema, mas com certeza é um filme que eu vou querer ver e vou querer trazer crítica aqui pro canal.
E eu começo o mês de setembro com um filme de terror, que chega nos cinemas no dia 8/9, e é A Freira 2. Eu admito que eu não gosto da primeira Freira, eu tenho um grande problema com a maioria dos spin-offs envolvendo Invocação do Mal. Não gosto do primeiro nem do segundo Annabelle, mas eu gosto do terceiro. E só que eu gosto muito dos 3 filmes de Invocação do Mal. Eu acho que são grandes filmes de terror, o primeiro e o segundo principalmente, o terceiro cai bastante de qualidade, mas eu ainda acho um filme bom, mas eu gosto de Invocação do Mal, eu gosto do universo que o James Gunn fez, e por isso eu crio muita expectativa. O primeiro A Freira não funcionou porque ele não é um filme de terror, ele não dá medo, ele não dá susto, parece mais um filme de ação do que de terror. Mas eu lembro que quando eu fui assistir no cinema o filme Invocação do Mal 2, o medo que eu senti vendo A Freira no cinema fez com que aquela personagem tivesse um potencial gigantesco. Então, eu acredito que eles vão consertar o erro do primeiro filme e podem, se usar bem a personagem, entregar um dos grandes filmes de terror do ano, porque o potencial para a personagem tá ali e isso cria uma expectativa, sem contar que eu gosto muito do universo do Gunn, como eu falei, então eu quero ver esse filme. E o outro filme de setembro chama Rivais, filme que chega no cinema no dia 15/9. Até um mês eu nem sabia que esse filme existia, mas ele saiu o trailer e ele chamou muito a minha atenção, primeiramente porque a Zendaya tá no elenco. Eu gosto muito da Zendaya, gosto muito do jeito que ela atua, principalmente depois de assistir Euphoria. Eu sei que ela é uma atriz boa antes disso, mas eu realmente comecei a prestar mais atenção nela depois de Euphoria. É um filme que não tem tanto o que falar, mas o trailer chamou minha atenção pelo potencial e por ser uma história que parece ser mais real. E eu gosto desse tipo de história. Realmente parece ser um filme que eu não sabia que existia até mais ou menos um mês, e agora que eu vi que ele existe, depois de ver o trailer e também ver o potencial que a história tem, ele chamou minha atenção. E o último filme de setembro chega no dia 21/9 e é um novo filme da franquia Mercenários, Mercenários 4. Com a introdução de Megan Fox no elenco, agora a gente volta com alguns dos atores que a gente já conhece dos outros filmes. O Sylvester Stallone volta, Jason Statham volta, e eu gosto muito da franquia Mercenários. Apesar de ser aqueles filmes que não tem a melhor qualidade do mundo, ver aqueles atores dos anos 80 e 90 voltando para fazer filme de ação me agrada muito. As piadinhas bobas, o filme de ação sem muito sentido, só eles realmente dando desculpa para eles entrarem em ação, me agrada bastante, porque eu sou muito fã desses atores. Eu gosto muito dos filmes que eles fizeram, muitos deles eram parte da minha vida, então por causa disso eu fico muito ansioso com o novo filme. Se você perguntar se a franquia como um todo é boa, eu vou falar, ela não é tão boa assim. O primeiro filme tem até uma qualidade, o segundo a qualidade já cai bastante e o terceiro é ruim, mas só de ver esses atores que eu cresci com muitos filmes dele de ação, podendo voltar e ver eles fazer aquelas piadinhas, tendo interação entre eles, já me dá vontade de querer ver o filme, e por isso que Mercenários 4 entra nessa lista. E começamos o mês de outubro com Kraven, o Caçador, que chega nos cinemas no dia 5/10. E esse é um filme que vamos ver o que a Sony vai fazer com mais um herói, mais um vilão do Homem-Aranha. Porque até agora eles destruíram o Venom, destruíram o Morbius, e agora um outro vilão icônico do Homem-Aranha vai ser destruído no cinema, que é Kraven, o Caçador. Ele tá nessa lista porque ele cria uma expectativa, eu vou assistir por ser um filme que envolve um personagem que eu gosto muito, mas o trailer e a premissa não chamou minha atenção. Kraven, o Caçador é um grande vilão do Homem-Aranha, principalmente porque ele se participa de uma das minhas HQs preferidas do personagem, que é A Última Caçada de Kraven. O primeiro trailer não me agradou muito, a forma como vão trabalhar o personagem, não sendo um caçador de animais, mas sendo um caçador de humanos, tendo que proteger os animais, me incomoda um pouco. Mas eu quero saber como que a Sony vai destruir mais esse personagem, e esse que chama minha atenção. Não é nem porque o filme tem um potencial, o personagem em si, contra o Homem-Aranha, num filme do Homem-Aranha, seria um filme fantástico. Ele sozinho, com a premissa que eles têm em mão, não chama tanto minha atenção. Eu coloco nessa lista só porque eu sou muito fã do Homem-Aranha, muito fã desse universo e cria aquela expectativa de o que eles vão fazer com esse personagem. Mas é aquele filme que de todos que estão na lista, eu acho que é o que eu menos recomendo que você veja no cinema. Ele tá nessa lista mais pela curiosidade do que eles vão fazer com esse personagem aqui. E a partir de agora, os 3 outros filmes de outubro que estarão nessa lista são envolvendo terror. Afinal, estamos no mês do Halloween. Normal sair vários filmes de terror. E o primeiro chega nos cinemas no dia 13/10, que é O Exorcista. Mas não um novo filme do Exorcista. É um filme envolvendo o filme do Exorcista. O filme clássico do Exorcista vai ter uma continuação que começa com uma nova trilogia a partir desse filme. Então já isso chama atenção. Um dos filmes que muitos consideram que dá mais medo da história do cinema é O Exorcista. Um dos filmes que mais é consagrado dos filmes de terror é O Exorcista. E esse filme vai ganhar uma continuação direta. Tirando todas as continuações que ele já teve, vai começar uma nova trilogia a partir desse filme. Então, quando você pega um clássico do cinema, quando você pega um filme que marcou uma geração, uma década, e é referência até hoje em filmes de terror, não tem como negar que você fica ansioso para ver o que eles vão fazer aqui. Ainda mais considerando que O Exorcista praticamente marcou esse estilo de filme, e agora você vai mexer logo com o filme da fonte. Eu tô muito curioso, com menos expectativa e mais ansioso e curioso para saber o que vão fazer, mas eu coloco ele nessa lista.
E um filme que não poderia ficar fora dessa lista e que chega nos cinemas no dia 20/10 é o filme Assassinos da Lua das Flores, mais novo filme do Martin Scorsese, que tem como protagonista o Leonardo DiCaprio e obviamente um elenco muito estrelado. Filme esse que eu apostaria até como um dos filmes do ano, por ter mais uma vez o Martin Scorsese e obviamente o Leonardo DiCaprio. A última vez que eles trabalharam juntos foi no filme O Lobo de Wall Street. E obviamente, para quem é fã de cinema, para quem gosta de cinema, quando grandes diretores vão lançar seu novo filme, acaba sendo um evento ir no cinema assistir esse novo projeto dele. E, infelizmente, o último filme do Martin Scorsese, que é O Irlandês, saiu só na Netflix e era no meio de um momento muito difícil mesmo. Mas eu adoro ver os filmes do diretor, sou muito fã dele e saber que vai ter um novo filme, não importando a temática, não importando o gênero que ele vai colocar dentro do seu filme, me interessa bastante pelo carinho que eu tenho pelo diretor e por gostar da maioria dos filmes que ele faz, para não dizer quase todos. É um filme sobre investigação, é um filme que tem um grande elenco e por isso que eu também estou muito ansioso e ele não poderia ficar fora da lista. E os próximos dois filmes lançam na mesma data, dia 27/10. E o primeiro filme chama Five Nights at Freddy, filme que é baseado num game de terror. Filme que eu também acho que tem um potencial, assim como eu falei do Gran Turismo, porque é uma história ali que ela não é tão profunda nos games. Ela é uma história que dá liberdade para você fazer o que você quiser. Eu acho que é aí que tá o potencial nesse tipo de história. É um filme que tem um potencial, se você conseguir usar bastante slasher, se você conseguir usar bastante a parte do susto, a parte de como vai trabalhar o filme, ele pode funcionar bem. E você pode acrescentar história e drama em cima desse filme que o game não mostra muito. Então você pode contar um flashback da pizzaria, você pode envolver mais os personagens, dar camadas pra ele. Então criar um bom filme de terror, um filme com potencial. E de novo, eu gosto mais desse tipo de filme onde o game ou o material fonte, ele não tem tanta base. Então você pode fazer o que você quiser, utilizar o formato que você quiser, respeitando o mínimo do jogo e criar a sua própria história. Então por isso que eu vejo um potencial, porque aqui pode ser um ótimo filme de terror, que pode ir pro lado do slasher, que pode ir pro lado de fantasma, que pode ir pro lado de jump scare, e todos podem funcionar bem, dependendo como você trabalhar. E o último filme, que também chega no dia 27/10, é o filme Jogos Mortais 10. Filme que também tem uma importância muito grande para os filmes de terror, para o gênero de terror. Não Jogos Mortais 10, mas a franquia Jogos Mortais. Assim como Exorcista teve muita importância quando ele lançou, Jogos Mortais também, porque ele criou uma tendência, o torture porn. Essa ideia de você colocar esse terror em cima da tortura, em cima das mortes, em cima dessa violência gráfica. Jogos Mortais meio que começou a popularizar isso a partir do seu filme. E todo o filme que veio depois de Jogos Mortais usou isso como referência. Mas Jogos Mortais já teve tanto filme, essa forma já foi tão usada que até a franquia já foi gasta. Esse filme cria uma curiosidade porque eu gosto da franquia Jogos Mortais, entendo a importância dele e eu acho que realmente podem ainda fazer coisas boas em cima do filme. Mas até agora parece que eles não sabem o que fazer com a franquia, porque Jogos Mortais 8 era para ser o final. Depois Jogos Mortais 9 era para ser o recomeço da franquia. O 8 não foi o final e o 9 foi um fracasso, então o 10 vai ser mais um reboot. Como eu falei, você ainda pode brincar muito com esse universo. O potencial está ali. Jogos Mortais não começou isso à toa. E você pode voltar para o começo da franquia ou realmente começar uma história do zero, usando outros personagens e criar um potencial. Mas tem que ver como vai ser trabalhado. Eu acho que a forma tá gasta. Mas por ser uma franquia que eu gosto bastante, eu coloco nessa lista. E chegamos no penúltimo mês do ano, mês de novembro, e começamos no dia 2/11 com a continuação do filme Duna. Eu adoro o Denis Villeneuve, eu acho um diretor incrível, eu gosto muito de quase todos os filmes dele e eu gosto do primeiro Duna. Além de gostar do Timothée Chalamet, da Rebecca Ferguson e de todo o elenco estrelado que esse filme tem. A primeira parte me agradou bastante e eu gosto do livro. Então por causa disso eu criei uma expectativa muito grande pelo filme. Essa segunda parte é uma parte que vai ter mais ação, coisas vão ser mais exploradas, o universo vai ser mais expandido. Então eu gosto bastante de Duna, gosto da primeira parte, eu acho que essa segunda parte tem um potencial gigantesco de você continuar a história de uma forma muito boa, até adaptando coisas do livro e colocando algumas coisas que não tem no livro que pode até deixar melhor a história, e por isso que eu realmente estou ansioso para a segunda parte de Duna. E o próximo filme de novembro chega dia 9/11 e é o primeiro filme da Marvel nesse semestre, que é o filme As Marvels, filme que deveria ter chegado no semestre passado, mas ele foi adiado por problemas internos e foi adiado para agora o mês 11. Filme que eu vejo um potencial gigantesco pelo
pelo trio principal que o filme vai ter. Carol Danvers, Capitã Marvel, você também tem a Kamala Khan, Miss Marvel, e você também tem a Monica Rambeau, que vai ser Capitã Marvel em algum momento. Filme que eu acho que tem um potencial gigantesco, porque as personagens são boas, mas eu acho que elas ainda têm mais potencial para crescer no universo Marvel. Eu gosto dos filmes da Marvel, muita gente já cansou deles, apesar de eu achar que tem uma qualidade abaixo do que eles já tiveram, eu ainda crio uma expectativa porque eu gosto dos personagens, e eu cresci lendo a Marvel, como eu cresci lendo a DC, então eu crio uma expectativa grande para ver filme desses personagens, e eu acho que principalmente a Capitã Marvel merece um filme dela. A Carol Danvers não é bem explorada nesse universo, e a Brie Larson é uma excelente atriz que também não é bem utilizada. Então eu vejo que nesse filme, num trio diferente, com um potencial diferente, eu acho que podem entregar um bom filme da Marvel para fechar bem o ano. Se não vai ser aquele melhor filme da Marvel de todos, eu acho que pode ser uma boa aventura espacial, com um potencial gigantesco de ser uma boa comédia com uma boa aventura. E o último filme desse mês é Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que chega nos cinemas no dia 16/11. Eu gosto da franquia Jogos Vorazes, gosto dos filmes, gosto mais ainda dos livros, não gosto do final dos livros, mas eu acho que é uma franquia interessante. Comparado com essas franquias adolescentes que iam saindo, eu acho que essa é uma das melhores, com toda certeza. Pela história, pela discussão que eles trazem, é uma franquia que eu realmente gosto. E saiu esse livro recentemente, e agora ele vai ganhar uma versão nos cinemas. E eu gosto da ideia de Jogos Vorazes, do mundo, do conceito do universo, e é uma franquia que, como eu falei, eu gosto dos livros. Então a partir daí, eu quero muito ver esse filme, ver muito como eles vão trabalhar esse universo, até porque é um prequel. Então eu tô muito curioso para saber como que ele vai se ligar aos Jogos Vorazes, ou se eles vão deixar um gancho para outros filmes até, para que essa franquia faz muito sucesso. Eu tô ansioso porque realmente eu gosto da franquia como um todo. E eu coloquei um filme extra nessa lista de novembro, porque tem um filme que ainda não tem uma data definida, tá falando que vai sair em novembro, mas ele não tem uma data, não tem nem trailer direito, tem poucas imagens, que é o filme do Napoleão. Eu adoro o Ridley Scott, que é o diretor, ele acerta e erra muito em filmes. Só no último ano ele entregou um filme excelente, um filme que eu não gostei, que seria O Último Cavaleiro, contra o filme Kazaguchi. Kazaguchi eu achei um filme muito ruim, mas O Último Cavaleiro eu achei muito bom. Então ele gosta de trabalhar esse tipo de filme, ele foi muito bem quando ele fez o Gladiador, obviamente. Eu gosto do diretor, acho que ele pode entregar um filme épico sobre o Napoleão, e eu adoro o Joaquin Phoenix, que vai ser o protagonista. Infelizmente eu não vou falar muito sobre ele, porque não tem muito sobre ele. É a história do Napoleão, feito pelo Ridley Scott, e quem vai fazer o filme é o Joaquin Phoenix. Mas eu coloquei meio que solto aqui, porque eu acho que esse filme, pelas poucas informações que tem grandes chances de ser adiado pro começo do ano que vem. E chegamos no último mês do ano, o mês de dezembro, e começamos no dia 14/12 com o filme Wonka, filme que vai ser um prequel de A Fantástica Fábrica de Chocolate. Se fosse só por isso, ele não chamaria tanto a minha atenção. O que chama a atenção é o protagonista do filme, quem vai fazer o Willy Wonka, que é o Timothée Chalamet, um ator que tem um nome, e se você for ver os projetos que ele não faz qualquer tipo de projeto. Então eu fiquei bem curioso para saber o que chamou a atenção dele no roteiro de Willy Wonka para ele aceitar fazer esse personagem. Eu acho que pode sim ter um potencial, contar uma história diferente, mostrar uma coisa mais séria sobre o Willy Wonka e até entrar numa coisa mais com o passado dele para ele chegar até onde ele tá, o que ele sofreu para chegar ali, mas foi o que eu falei. O que chama minha atenção é mais ou menos o que aconteceu no filme da Barbie. A diretora e quem tá no projeto fez com que chamasse muito minha atenção para eu querer ver o filme. E aqui é a mesma coisa. O Willy Wonka sozinho não chama minha atenção. Timothée Chalamet, que é um grande ator e que aceita normalmente papéis, pelo menos mais de reconhecimento, não qualquer tipo de filme, chama minha atenção de esperar que o Willy Wonka ou só o Wonka seja um filme que pelo menos traga algo a mais, seja um filme além do que o simples história de origem do Willy Wonka. Tenha pelo menos algo mais profundo dentro desse filme. E o próximo filme, que também acho que vai ser adiado, é a continuação de Ghostbusters Mais Além, filme que chega nos cinemas no dia 20/12. Esse filme coloco aqui porque eu gosto muito da franquia Caça-Fantasmas, adorei Ghostbusters Mais Além, achei que foi um novo começo muito bom pra franquia, mas eu coloco só isso. Eu gostei do primeiro filme que teve, eu acho que tem um potencial muito grande pro futuro, eu quero ver quando lançar, mas não tem nem trailer, nem pôster, nem nome pra continuação tem ainda. Então por causa disso eu acho que o filme vai ser adiado. Eu coloco nessa lista, mas porque eu gostei muito desse novo começo para a franquia e acho que pode entregar sim uma nova franquia de Os Caça-Fantasmas muito boa. E o penúltimo filme do ano chega nos cinemas no dia 22/12. Filme esse que chama Rebel Moon. Filme que chama atenção por ter a temática de espaço, que já me agrada bastante, e por ter o Zack Snyder. Muita gente não gosta do Zack Snyder. Eu acho que ele tem bons filmes. Filme de zumbi como A Madrugada dos Mortos me agrada muito, por exemplo. Eu acho que ele é um diretor que quando ele realmente pega os seus projetos que ele realmente coloca o coração, ele consegue entregar coisas boas. Obviamente varia muito.
Tem filme dele que são muito bons e filmes que são muito ruins. Como, por exemplo, o filme último que ele lançou de zumbi que eu não gostei. Mas, de qualquer jeito, eu acho que é um filme que pode entregar boas sequências de ação e uma boa ideia de espaço. Porque ele mesmo falou que quando ele criou esse filme, ele criou pensando em Star Wars. Então, isso cria minha expectativa, porque eu sou muito fã de Star Wars, gosto dos trabalhos do Zack Snyder e acho que ele pode entregar, sim, um bom projeto aqui. E o último filme do ano, que eu acho que sinceramente vai ser adiado, é Aquaman and the Lost Kingdom. Filme que chega no dia 25 do 12. Eu acho muito difícil um filme lançar dia 25 do 12. É muito arriscado, ainda mais que a DC que não tá conseguindo ter grandes bilheterias assim nos filmes como poderia. Seria arriscado de você ter mais um fracasso de bilheteria, que seria esse Aquaman 2. Então pra mim, eu espero muito, porque eu gosto muito do primeiro Aquaman, adoro os filmes do James Gunn, Invocação do Mal, Jogos Mortais, gosto muito do Jason Momoa, acho que é um filme que vai dar muito certo. Aquaman foi uma grande bilheteria quando lançou o primeiro filme, surpreendendo todo mundo, mas eu acredito que ele não vai lançar dia 25 do 12. Acho que seria muito arriscado, e essa está sendo uma data meio que ilusória para eles decidirem para qual mês eles vão lançar. Pode até ser pro mês de janeiro, fevereiro, mas eu acho muito difícil que dia 25 do 12 seja essa estreia. E esse é o último filme que eu coloco na lista. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você espera desses filmes do segundo semestre? Qual você está mais ansioso? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.